Paz e graça a todos, novo trimestre de 2018, nova lição. Estamos aqui para gravar mais uma pré-aula. Nós somos da EBP, Escola Bíblica de Professores em Foco, aqui da ADTO, Assembleia de Deus Ministério de Teoflotone. Eu quero iniciar essa aula dando os parabéns aos novos professores e também aos que já estão nesse cargo há muitos anos, que são mestres nessa área. Você que está chegando, que Deus possa te abençoar, Deus possa te dar muita unção, muita graça nesse novo convívio, nessa nova família que é a EBD, Escola Bíblica Dominical. Eu quero cumprimentar a todos vocês que curtem a nossa página, que deixam like, que deixa escreve, que sempre nos orienta, que sempre nos deixa e-mail e pedido de oração também, orando em nosso favor, que Deus possa nos abençoar. Quero deixar um grande abraço a todos que estão conosco, a muitos amigos que já se tornaram amigos e que têm nos dado a honra de nos assistir. Muito obrigado a todos vocês, aos meus amigos professores. É mais um ano de luta, é mais um ano de trabalho, nós não podemos parar. Nós sabemos que a obra não é nossa, a obra é dele. Lição desse novo trimestre, primeiro trimestre, nós vamos falar sobre a supremacia de Cristo. Vai falar sobre fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Quem escreve é o pastor José Gonçalves, grande homem de Deus. É uma lição muito boa para nós estudarmos. Eu só vou dar um break rapidinho e eu já volto para nós debatermos esse tema tão importante que é a supremacia de Cristo. É rapidinho, já volto. Já estamos de volta falando da carta aos Hebreus. Muita dúvida, muita coisa boa, muito para se aprender. Você que está conosco há muito tempo, sabe como funciona o nosso sistema. Vou deixar abaixo a copia e cola para você levar para a sala de aula e debater e colocar um pouquinho do seu pensamento. Essas aulas talvez vão se estender um pouquinho mais por se tratar de um assunto muito bom e um tema que tem muita coisa para se falar. Eu não estou gravando muito tempo para você também ter o seu tempo e anexar o seu pensamento, pois nós só temos uma hora de aula e é muito pouco tempo para quem gosta de falar, para quem gosta de debater com os alunos, escutar os alunos. É de extrema importância nós fazermos tudo isso dentro de 60 minutos. Então fique ligado aí que eu fico ligado aqui e nós vamos anexar o nosso pensamento. A lição de hoje, a lição número 1, fala sobre a carta aos Hebreus e a excelência de Cristo. A leitura bíblica em classe, evidentemente, vai estar em Hebreus, o capítulo 1, o versículo 1 ao versículo 14. Nós vamos estudar toda a carta aos Hebreus e falar de alguns pontos específicos hoje sobre a excelência de Cristo no capítulo número 1. Na introdução, eu queria que você falasse dessa introdução e você pensasse rapidamente comigo que o enfraquecimento de nossa fé nos leva aqui a momentos de dúvidas e contratempos que só é vivido por aqueles que Adonai ama, por aqueles que Adonai tem compromisso. Quem está fora não tem esses problemas como nós temos. A carta aos Hebreus é a prova de tudo isso. Nós veremos, nós estudaremos o cuidado de quem? O cuidado de Deus nessa carta e também nas demais cartas existentes em toda a Bíblia. É o cuidado de Adonai com todo o seu povo, com Israel de Deus. Talvez aqui, querido, você parta para uma outra tese, um outro pensamento, mas é importante você circular nesse cuidado de Deus para com o seu povo, para que você entenda o porquê houve essa exortação, o porquê essa carta foi escrita. O nome Epístola aos Hebreus, o termo hebreu aqui, era um nome dado aos israelitas pelas nações vizinhas. Anote-se para você levar, vou deixar abaixo para você levar. É interessante que esse nome se deriva de Eber ou Reber no original, que significa homem vindo do outro lado do rio. Faz uma alusão aqui ao Jordão ou Eufrates. Onde eu acho algo sobre isso? Gênesis 10, 21, 24, Gênesis 11, 14 a 26 e Gênesis 14, versículo número 13. Nós estudaremos o quanto essa comunidade aos Hebreus foi exortada para permanecer no caminho de Adonai e para não abandonarem a fé. Tudo indica que os judaizantes daquele período, as pessoas, por que não dizer que as comunidades fora do judeu, nós chamamos de judeu raiz, eles estavam minando a fé dessa comunidade hebreia, dessa comunidade dos hebreus aqui, desse povo hebreu em Jesus Cristo. Estava sendo minado, estava sendo colocado umas outras coisas dentro dos costumes e eles estavam perdendo a sua fé. É importante você falar isso nesse início. O tópico número 1 vai falar sobre autoria e destinatário e propósito. Autoria, destinatário e propósito. A autoria nos diz muito
quando se trata aqui de uma carta ou algum achado histórico concernente à Bíblia. Nós sabemos disso, nós que gostamos da Bíblia, nossos pastores, nós que gostamos de fazer as exegese, nós sabemos o quanto a autoria é importante. Mas nesse caso aqui, da carta aos Hebreus, nós veremos que há algo muito interessante, que é o próprio canon, que busca aqui nos achados as datas, a forma de escrita, as letras, o assunto que envolve a carta e o tema em questão. Nesse ponto, a carta aos Hebreus, ela tem muita coisa a ser falada. Ela tem um conteúdo e é altamente cristocêntrico esse conteúdo, não desvinculando aqui o seu valor por não ter o nome do autor. Então nós podemos desvincular o valor dessa carta só por não conter o nome do autor. A epístola, ela não apresenta o nome do autor, mas muitos atribuem a autoria a Paulo dessa escrita. Em alguns manuscritos antigos encontra-se o título Epístola de Paulo aos Hebreus. Evidentemente, o título aqui traz a conclusão de algum copista ou autoridade religiosa, visto que não faz parte do texto, que não se tem o autógrafo no final aqui do pergaminho. Alguns pais da igreja atribuem a autoria a Paulo sem dificuldade. Por que eles atribuem essa autoria a Paulo? Alguns defensores dessa hipótese aqui utilizam-se as palavras de Pedro na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15, quando Pedro diz que é muito difícil as cartas de Pedro, as epístolas de Paulo, nas escritas de Paulo, que alguns deturpam essa dificuldade, trazendo somente para si os benefícios. Pedro fala sobre isso. A passagem, ela nos informa, essa passagem de 3, versículo 15, 2 Pedro, ela nos informa que Paulo escreveu quem? Aos judeus. Porém, isso não traz aqui em questão a veracidade que realmente foi escrito aos judeus. Pode ter sido chamada a carta aos hebreus, mas também sido escrita a outra comunidade, porque eu falo isso, que existiam diversas comunidades dentro daquela localização. A referência que o autor faz a Timóteo em Hebreus 13, versículo 23, sim, é contundente. É um argumento muito forte para se falar que realmente foi Paulo que escreveu. Além disso, a epístola está dividida aqui em dois blocos que vai nos chamar a atenção, que é o bloco doutrinário, do capítulo 1 ao capítulo 11, e prático, do capítulo 12 ao capítulo 13. Isso nos lembra um método de quem? Um método paulino. Paulo é quem utilizava. Nesse texto prático, no capítulo 13, nós temos uma lista de demonstrações curtas, que é uma maneira que Paulo escrevia. A doxologia em Hebreus 13, 20 e 21, e a bênção final, o versículo 25, também reforçam a tese de que foi Paulo que escreveu. Porém, nós não podemos afirmar, nada nos fala que realmente foi Paulo. A autoria então é incerta e a data é entre 60 e 70 depois de Cristo. O tópico número 2 do item 1 vai falar sobre destinatário. Hebreus 13, o versículo 24, eu queria que você pensasse comigo, diz assim: saudai a todos os vossos guias, bem como todos os santos, os da Itália vos saúdam. Alguns vão dizer que realmente alguém que estava pertencente à Itália, e muito cuidado nessa hora, querido. Por que eu falo isso? Porque Hebreus 13 menciona 3 vezes aqui o termo guias. O versículo 7, o versículo 17 e o versículo 24. A palavra usada na linguagem original grega, egeomai, ou egeomai no original, descreve pessoas que conduzem os cristãos. Algumas traduções vão falar de líderes, outras vão falar de pastores. Quem são esses guias, ou quem são esses líderes entre os discípulos de Jesus, que é um tipo de uma liderança vinda de uma raiz original? Quem eram esses líderes? O que eles praticavam? O que era a prática deles? Hebreus 13, versículo 7 também diz a mesma coisa. Olha que interessante. Hebreus 13, versículo número 7 diz assim: lembrai dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Olha que interessante. Ele fala de guias que já estão falecidos, e este versículo pode concluir que os apóstolos que guiaram as igrejas até a atualidade realmente estão firmados em uma palavra de verdade, porque senão já havia acabado, já havia desfalecido. Nós entendemos que a carta ela foi escrita para que judeus cristãos
pois ela foi endereçada à comunidade específica de cristãos e não a um grupo onde eles viviam. Por certo que não se tem a localização, mas não foi a um grupo, foi a comunidade. Isso é importante você falar. Muitos judeus naquele período, querido, estavam espalhados por diversos lugares do mundo. É o que nós chamamos, se nós conhecemos, como diáspora. Então as sugestões mais comuns são Roma, Jerusalém, Antioquia, Cesareia e Alexandria. Quando você faz uma rápida análise aqui, nós temos uma amostra e nós podemos entender que são possíveis cidades e grandes centros que habitavam diversas comunidades. Jerusalém e Cesareia eram cidades da Judéia. Entra em questão aqui que nas outras se localizam grandes colônias judaicas. Olha a importância do que nós estamos falando. Naturalmente, em todas elas haviam igrejas locais que contavam aqui com a presença de muitos judeus cristãos. Então não se pode dar exatamente a localização, como alguns dizem da Itália. Nós não podemos falar isso, ok? Já o tópico número 3, do item 2, ele vai continuar e vai falar sobre propósito. O propósito da carta é o mesmo que temos dia após dia em nossa comunidade. Qual é o propósito? Exortação ao povo para sair do mundo, a não estar no meio do mundo, a não pertencer ao mundo, aos jovens a viver em santificação, a igreja consagrar-se um pouquinho mais. Existe aqui uma semelhança entre a comunidade daquele tempo com a comunidade atual, a nossa comunidade, que é o ambiente hostil. Quando nós falamos sobre ambiente hostil, esse ambiente criou um povo totalmente disperso, um povo, por que não dizer, um povo relaxado, que por qualquer coisa eles voltam à prática antiga, voltam aos deuses antigos, vivendo como se não fossem criaturas novas, ou seja, novas criaturas. É um texto muito bom de Hebreus, o capítulo 12, o versículo 3 e 4 diz assim, olha que interessante, 3 e 4. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fastigueis desmaiando em vossas almas. Versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Significa que aquela comunidade não era capaz de morrer por amor ao Evangelho. A pergunta é, será que nós temos essa mesma capacidade? Será que a comunidade atual tem essa capacidade? É isso que eu quero te perguntar. O tópico número 2 vai falar sobre Cristo, a palavra superior à dos profetas. Ao mostrar aqui a superioridade de Cristo aos profetas, o autor ele tem a intenção de voltá-los à fé, a momentos de fé, a voltá-los a momentos de esperança, principalmente a momentos de avivamento, comprovando aqui que Deus nunca abandonou o seu povo, que Deus sempre esteve atento ao clamor. E a prova de tudo isso era o povo teu, o Filho de Deus, habitando entre eles. Eles então se destacavam entre os demais povos, porque eles tinham o Todo-Poderoso falando a todo momento com eles, de forma direta. Ou seja, Deus não estava mudo assim como não está hoje, e mesmo assim a comunidade continua fazendo as coisas a seu bel prazer, não dão valor ao sacrifício do Calvário. A comprovação dessa comunicação está no advérbio polímeros, que significa muitas vezes, e polítropos, muitas maneiras. Hebreus, o capítulo 1, versículo 1 diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Isso significa que Deus sempre esteve presente. O tópico de número 2, do item 2, fala a revelação profética e a nova aliança. Entenda uma coisa, Deus é a pergunta que eu sempre faço aos meus alunos, e eu queria que essa comunidade deveria escutar essa pergunta. Com certeza alguém deve ter feito essa pergunta para eles. Deus realmente falou por intermédio do seu Filho? Como nós podemos crer nisso? É a pergunta. Alguém te perguntou isso e às vezes você fica, poxa, realmente, querido, entenda, a fé e o invisível podem parecer propostas bastante vagas e propiciadoras de infinitas especulações imaginativas. Já que o objeto da fé é invisível, então qualquer sugestão pode ser aceita, mesmo que seja algo inexistente. Mesmo que seja algo inexistente, você não concorda comigo? Agora, de fato, é
que o que ocorre muitas vezes é que homens influentes acabam por convencer muitas pessoas a respeito de uma suposta realidade espiritual. Assim surgem muitas religiões e muitas seitas. Outras vezes, tal realidade é um fato, mas pertence ao domínio do mal. É interessante que diante disso, nós perguntamos, qual o fundamento da nossa fé? Qual o fundamento da nossa fé, querido? A fé é o fundamento das coisas que se esperam, como diz Hebreus 11, versículo número 1. É o fundamento da fé, e o fundamento da fé é o quê? É a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17 fala sobre isso. O autor da Epístola aos Hebreus faz então aqui um exame de toda a estrutura cristã, a qual poderíamos comparar uma construção onde cada parte está firmada sobre a anterior, que por sua vez precisa ser sólida e bem fundamentada. Um fundamento da nossa fé é aquilo em que nós cremos. Nós cremos na ressurreição. Pela fé, nós aguardamos um fato que ainda vai acontecer, um acontecimento extraordinário. Então, vem a questão crucial. O fato que se espera foi prometido por Deus? Claro que foi prometido por Deus. Se a resposta foi positiva, querido, entenda, então nossa fé está fundamentada na promessa, na palavra de Deus. Agora, se a proposta fosse negativa, então nós estávamos esperando algo que não iria acontecer, que não virá acontecer. A promessa futura é um fato e uma comprovação de que Adonai fala com o seu povo até hoje. É verídico. Isso nós podemos confirmar, nós podemos debater. É por isso que nós temos fé. O tópico número 3 do item 2 vai falar sobre Cristo, a revelação final. Qual o objetivo do autor quando se fala de revelação final dentro da carta aos Hebreus? Com certeza, o objetivo é a revelação de Cristo de forma profética desde o Antigo Testamento, como Deus já havia revelado aos profetas, e principalmente aqui é a permanência de Deus, era a permanência, olha, tanto dos profetas e do próprio Deus entre o povo. Logo, o silêncio mostra o quanto o povo estava distante de Deus e o quanto era sofrido permanecer em uma situação tão degradante. A manifestação do Filho de Deus entre os homens é exatamente a prova de que os profetas não poderiam fazer o que Jesus Cristo fez em favor do seu povo. Eles não conseguiriam. Eles não conseguiriam ficar sem pecar e pagar um alto preço como Jesus pagou. O tópico de número 3, dando continuidade aqui à nossa lição, ele vai falar sobre Cristo superior aos anjos. Entenda muito bem isso aqui, querido. A superioridade de Cristo, ela se destaca em natureza e em essência. Por quê? Ao estudarmos as duas naturezas de Cristo, nós vamos perceber que ele é o Deus homem. E eu queria que você tomasse muito cuidado com isso aqui, porque tem muita tese contrária a isso aqui. Quando nós falamos sobre Deus homem, nós dizemos que ele possui uma natureza humana e uma natureza divina. Isso aqui é interessante. Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Com essas duas naturezas, ele não deixa de ser uma pessoa. Ele não vai deixar de ser uma pessoa, ele continua sendo Deus e continua sendo homem. Diferente dos anjos, que não tem essa composição humana. Deve ficar claro isso aqui. Alguns dizem que Cristo é 100% homem e 100% Deus. Mas o Evangelho mostra-o como 100% Deus homem. E isso aqui é interessante, porque uma pessoa completa com duas naturezas não pode ser dividido. Entenda isso. Uma pessoa completa não pode ser dividida. Então Deus homem, Deus não pode ser dividido. Então ele era 100% Deus homem. Querido, isso desmistifica a crença judaica de superioridade dos anjos. Hebreus 1, versículo número 4, diz assim, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Olha que interessante. Isso mostra que Jesus tem a mesma essência de Deus. O versículo número 3 diz assim, ele
que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita, majestade nas alturas. O termo grego character, isso é interessante, significa estampa, expressão, impressão. Ambos são diferentes, mas têm a mesma essência, homos no original. Jesus é a revelação de Deus. Quem vê a mim, vê ao Pai. É magnífico isso, é magnífico. Como vocês querem, Senhor, apresenta-nos o Pai. Vocês estão comigo todos os dias, ainda quer que eu te apresente o Pai? Ele disse para os discípulos. Ele era a representação do Pai, e isso é interessante. O tópico número 2, do item 3, vai falar sobre Cristo superior em majestade e deidade. Quando se fala em deidade, nós precisamos entender o que o termo significa: o conjunto de forças ou intenção de materialização à divindade. A deidade é a fonte de tudo aquilo que é divino. Olha que interessante, de tudo aquilo que é divino. Enquanto os anjos aqui são criaturas, Jesus é o Filho de Deus com o mesmo poder, pois foi gerado por Deus, e tudo que é gerado por Deus é Deus. É diferente. Agora, aquilo que foi gerado por Deus, pelo próprio Deus, é Deus. Diferente de criado, diferente de palavra, foi gerado pelo próprio Deus. Então ele é Deus. As expressões tão superior e mais excelente que aparecem nessa perícope contém uma ênfase muito forte. Bastaria dizer que Cristo é superior ou excelente. Contudo, o autor da carta aqui aos Hebreus utiliza uma terminologia que demonstra a superioridade do Senhor Jesus. E isso aqui é interessante. Querido, tais informações destroem qualquer tentativa de comparação ou desejo de exaltação de homem aos anjos. Quando nós falamos de tão superior e tão excelente, quando se diz aos anjos, nós falamos da insuperabilidade que eles têm referente a Jesus. Eles não são superiores, isso deve ficar claro. Sendo assim, nós precisamos entender que todos se reduzem drasticamente diante da grandeza do Senhor Jesus Cristo. Todos são pequenos. Olha que interessante, a graça que por ele foi oferecida, a nova aliança, o evangelho e a igreja estão suficientemente aqui afiançadas para que sejam aceitas sem hesitação. Jesus é o fiador e o mediador da nova aliança. Hebreus 7:22 fala sobre isso, em 9, versículo 15. Na apresentação da superioridade, querido, de Cristo, apresenta-se um paradoxo. Os grandes na concepção humana são exaltados, são servidos, são obedecidos. É interessante isso aqui, e os grandes fazem muito sofrer. Agora Jesus, o maior, foi humilhado, foi servo, foi obediente, foi sofredor, e isso deve ser lembrado. Contudo, todo o seu sofrimento era necessário para nosso ser, o nosso legítimo representante, ou seja, o ser homem, no seu exercício do seu sacerdote, tivesse plenitude. Então Jesus sofreu, e isso é necessário para ser o nosso legítimo representante no exercício de seu sacerdote. Hebreus 2, do versículo 14 ao versículo 18, fala sobre isso. Em Hebreus 1, versículo número 6, diz assim: e novamente, ao introduzir o primogênito, não diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Olha que interessante. Nós veremos essa diferenciação quando quem recebe a adoração é e tem a mesma essência de Deus. Por isso, nós o adoramos, nós o temos como Deus em nossa vida. Por quê? Porque o seu sofrimento nos trouxe vida em abundância. Quando nós falamos
da supremacia de Cristo, quando nós falamos do que Ele foi capaz de fazer, nós precisamos entrar numa dimensão espiritual e entender que a sua excelência não foi por um acaso. Ele não alcançou a plenitude por um acaso. Não. Foi necessário muito esforço. Foi necessário muito tempo de angústia. A Bíblia diz que Jesus se retirava para orar em momentos de solidão, porque ninguém poderia tomar. Ele diz aos próprios discípulos: vocês não podem tomar esse cálice comigo. Isso significa que tudo que ele conquistou foi por intermédio de um grande sofrimento. E por que isso tudo? Para que ele nos representasse como sumo sacerdote. Somente ele tem acesso ao Pai. Nós não poderíamos ter acesso ao Pai. Isso deve ser lembrado nessa aula. Ele tem acesso direto ao Pai, nos representando, nos fazendo, por que não dizer, filhos de Deus. Nós estudamos isso na lição passada. Nós estudamos no tópico 12, 13 e 14 da lição passada. Então nós temos esse acesso por causa do sacrifício de Cristo. É importante você lembrar ao seu aluno que a carta aos Hebreus vai nos trazer momentos, por que não dizer, de reflexão sobre como está a nossa comunidade, como está a nossa igreja, como anda a nossa fé, como anda os nossos momentos diante de Deus, momento de oração, momento de busca. E por que dessa exortação? Essa exortação tanto foi para o passado, quanto é para o presente e será para o futuro. Não importa quem a escreveu, o que importa é que ela é a palavra de Deus, que quando nós lemos, nós sentimos a presença de Deus e podemos entender que Deus fala muito quando o escritor foi usado pelo Espírito Santo para nos falar nessa carta. Você precisa deixar bem claro que é só um panorama nessa aula de tudo que vai acontecer durante das próximas aulas e nas próximas lições. Eu me despeço de você dizendo que é muito bom estar com vocês ensinando 2018. Que Deus possa nos abençoar e até a próxima pré-aula. Excelente ano e Shalom.